Na semana passada, nós estudamos o prólogo dessa primeira epístola de João. Nós estudamos o capítulo 1, dos versos de 1 a 4, onde o apóstolo João fez uma breve introdução, afirmando o seu testemunho sobre a pessoa de Cristo. Ele fala que ele tinha visto Jesus com seus próprios olhos, que ele tinha ouvido a Cristo, que ele tinha palpado, ele tinha tocado no Deus encarnado, em Jesus Cristo. Nós vimos o quão forte era esse testemunho apostólico, como esse testemunho do apóstolo João autenticava uma verdade fundamental, que Jesus é real, Jesus de fato veio à Terra, que Jesus foi um evento histórico, tanto que dividiu o nosso calendário em dois, ele veio para marcar a história da humanidade, e que esse testemunho apostólico que ele estava dando tinha um objetivo, a nossa plena alegria por meio da comunhão com Deus e com seu Filho. E hoje nós vamos ver uma outra porção aqui na sequência do texto dessa primeira epístola de João, que vai nos trazer algumas informações básicas, mas porém fundamentais para a nossa vida cristã. Eu vou ler aqui 1 João, do verso 5 até, capítulo 1, verso 5 até o capítulo 2, verso 2. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é a luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos orar. Querido Deus, nós agora entramos na Tua presença, pedindo a Tua orientação para essa palavra que será ministrada aqui essa noite, Deus. Que o Senhor possa estar dirigindo aqui tudo que for dito, e que a gente possa se ater simplesmente ao texto e ser fiel a ele, Pai. Abençoa os irmãos que estarão ouvindo essa mensagem, que de fato essa palavra, essa semente encontre terreno fértil, Pai, em nome de Cristo. Amém. Então João nos traz agora uma mensagem ali no verso 5, E os diversos versículos posteriores ao verso 5 nos traz várias conjunções ali, a palavra ser, conjunção ser ali, que são implicações da mensagem que está no verso 5. Então você percebe ali que a partir do verso 5 vem vários se dissermos, se porém andarmos, se dissermos que não temos pecado, se confessarmos, e assim ele vai até o capítulo 2, verso 2. Para que a gente entenda cada uma dessas implicações que estão após o verso 5, é necessário que a gente entenda com exatidão a mensagem deste quinto versículo, que é o que nós vamos se ater hoje e analisar hoje, Este versículo nos apresenta 3 informações essenciais para que a gente entenda o Evangelho e as boas novas de Cristo. Ele diz ali: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmãos, é incrível como nós possuímos um vocabulário particular a partir do momento que você decide depositar sua fé em Cristo. A partir do momento que nos tornamos cristãos de fato, a partir daqui, ao longo dos estudos, nós vamos saber que Deus é eterno, que Deus é soberano, que Ele é onipresente, que Deus é onisciente, que Ele é o Todo-Poderoso. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele fez expiação pelos nossos pecados. Enfim, são vários termos teológicos que no decorrer da nossa caminhada cristã, eles se tornam comum para nós. Você vira e mexe, você vai estar falando sobre a soberania de Deus, sobre a onisciência, sobre a expiação de Cristo, Mas, se eu precisar explicar o que significa dizer que Deus é soberano, se eu precisar explicar
que Deus é o Todo-Poderoso, será que eu saberia explicar e defender essa fé para alguém? Será que eu conseguiria claramente explicar o que significa que Deus é soberano? Se eu precisasse explicar o que significa dizer que a cruz de Cristo expiou o nosso pecado, será que eu saberia? Será que eu conseguiria fazer isso? E muito me preocupa o fato de que cristãos evangélicos sabem tanto quanto, por exemplo, um católico romano acerca de Deus e de Jesus Cristo. A diferença entre nós e os chamados romanistas, eles não ficam apenas na idolatria, na imagem dos santos, na veneração a Maria. Existem muitas outras diferenças teológicas que são fundamentais e que nós precisamos saber. É nossa obrigação saber o que nos difere dos demais. Como também é nossa obrigação saber os atributos divinos. Nós devemos conhecê-los, nós devemos saber o que significa. Nós devemos saber explicar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Não basta apenas dizer que Jesus morreu por mim. Nós devemos entender o porquê que a cruz foi necessária. Porque somente um ser que fosse 100% homem e 100% Deus poderia proporcionar a nós a salvação e a reconciliação com Deus. Então essa é uma exortação que Pedro nos dá. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 15, ele disse assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que é em vós. É uma exortação bíblica, não sou eu que estou dizendo que você é obrigado a saber. A Bíblia diz que você, como cristão, deve estar preparado, estar sempre pronto a defender a sua fé. Esteja sempre pronto para explicar o porquê que você crê na Bíblia. Por que nós somos diferentes das demais religiões e muitas vezes diferente até mesmo dos que se dizem evangélicos? Por que você crê que Jesus é Deus e não um anjo? Você sabe explicar? Por que você não guarda o sábado como os adventistas guardam? Você saberia explicar isso? Enfim, hoje nós veremos um conceito fundamental da mensagem transmitida por João, uma verdade que nós usamos frequentemente em nosso vocabulário, mas que muitos de nós, muito provavelmente, não saberíamos explicar. Mas antes disso, João vai nos dizer, primeiramente, que a mensagem que ele ouviu e estava transmitindo vem de Deus. Então ali no verso 5, ele vai dizer ali na primeira parte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. João diz que a mensagem que ele iria neste momento transmitir não vinha da sua própria mente e do seu próprio intelecto, mas procedia da parte dele. E aí vem a pergunta: dele quem? Daquele que o apóstolo já tinha acabado de testemunhar nos versos anteriores, do verbo da vida, Jesus Cristo. João, no texto anterior, disse que ele próprio havia visto Jesus com seus olhos, que ele próprio tinha palpado, que ele tinha ouvido tudo aquilo que ele estava repassando. Então, diante disso, ele estava anunciando uma mensagem que vinha diretamente de Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. E qual é a implicação desta afirmação de João? A implicação é que a mensagem que ele estaria nos transmitindo agora é 100% segura. Que se a mensagem vem de Deus, porque Jesus é Deus, nós podemos confiar plenamente nesta mensagem. Essa plena confiança, a certeza de que a mensagem do Evangelho vinha de Deus, é que capacitava os seus seguidores, no início da história da igreja, a darem suas próprias vidas por essa incrível mensagem. Nós vimos no domingo passado a quantidade, todas as mortes de todos os apóstolos, como eles morreram de maneira violenta e trágica, Apenas João, esse apóstolo, que não morre de uma forma como um mártir, Ou seja, ninguém morre por uma mentira. As pessoas vão dar sua vida por algo que é totalmente verdadeiro.
E esse é o ponto. Nós veremos depois que a mensagem que o João comunica se refere à natureza de Deus. Nós já lemos aqui no verso 5, que ele diz claramente, a mensagem é esta: Deus é luz, né? Agora, como que nós, seres finitos, frágeis, seres humanos, poderíamos conhecer sobre a natureza de um Deus que é infinito? Não é possível que a gente chegue até Deus, que a gente possa acessar o seu lugar de moradia, que a gente possa ir diante dele no seu trono nas alturas. Apenas se ele mesmo, o próprio Deus, decidisse se revelar a nós, é que nós seríamos capazes de saber mais sobre esse ser divino. Então foi isso que Deus fez ao longo da história da humanidade. Ele se revelou a nós. A forma suprema e o ponto máximo dessa revelação de Deus aos homens é a pessoa de Jesus Cristo. Deus se tornou um ser humano. Hebreus capítulo 1, dos versos 1 a 3, resume muito bem isso. O texto diz que, havendo Deus outrora falado, se revelado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Deus se tornou humano na pessoa de Jesus Cristo para se identificar conosco, para ser um exemplo para nós, para nos ensinar e para se revelar totalmente a nós. Jesus Cristo é a revelação especial mais suprema de Deus. É impossível que o homem saiba por si só responder algumas perguntas cruciais na nossa existência, como por exemplo, quem sou eu? Ou por que eu fui criado? Onde que nós estamos? Para que nós vivemos? Para onde nós vamos? Por que o mundo está desse jeito? Nós, por nós mesmos, não conseguimos nos satisfazer com as nossas próprias respostas. Apenas Deus pode responder com clareza essas questões. E se faz necessário que a mensagem viesse da parte desse Deus, que é eterno e infinito, e não da cabeça de homens finitos. Para ilustrar isso aqui, todos vocês concordam com a afirmação de que a Terra é redonda? Todos nós, né? Agora, quem de nós esteve fora da Terra e viu com seus próprios olhos este fato? Ninguém, nenhum de nós. E como que a gente pode ter tanta certeza em afirmar isso? Porque pessoas, cientistas, astronautas, já tiveram no espaço e viram com seus próprios olhos. Eles relataram, eles registraram, fotografaram, filmaram, enfim. Desta forma, a gente pode ter a plena confiança em afirmar, sim, a Terra eu não vi, mas a Terra é redonda mesmo sem eu ter visto com meus próprios olhos, eu digo com convicção. Da mesma forma, irmãos, com algumas verdades fundamentais para o homem, como as que citei anteriormente, qual a origem do homem, como tudo que existe foi criado, por que vivemos desta forma como vivemos, para onde nós vamos quando nós morremos. Perguntas dessa natureza só podem ser respondidas por alguém que estivesse aqui antes de tudo existir. Alguém tem que ter visto para nos dizer o porquê de todas essas coisas. E somente um ser divino pode nos responder com convicção e certeza absoluta nessas questões. Agora vejamos as possibilidades que nós temos para responder tudo isso. Nós temos o islamismo. Foi fundado por Maomé no século 7, né? Eles dizem que o propósito dos homens é adorar Allah e seguir os mandamentos da lei islâmica. Eles afirmam que depois da morte, se uma pessoa for boa, ela vai para o paraíso. Se for ruim, tem o inferno, né? Agora é interessante que o céu do islamismo, ele é um céu de satisfação carnal e desejos pessoais. O homem vai para o céu
com 70 virgens e vai desfrutar dessas 70 virgens. Claramente um pensamento de cabeça humana, né? Claramente um pensamento humano. Nós temos o hinduísmo. O hinduísmo ele tem diversas vertentes e diversos fundadores. Eles dizem que todos nós somos escravos da ignorância e da ilusão, mas que nós somos capazes de escapar disso. O objetivo é você reencarnar cada vez melhor, até não precisar encarnar mais. O budismo foi fundado por Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, em 520 a.C. Ele diz que o objetivo do homem é evitar o sofrimento e reencarnar cada vez melhor, até que não precise encarnar mais e alcançar a realização plena da natureza humana, muito semelhante ao hinduísmo, com pequenas diferenças. Nós temos o espiritismo, um movimento extremamente novo e recente, foi criado apenas em 1850 e como doutrina ele teve início só depois da publicação do livro de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, na França, em 1857. Ele diz que é ensinado que o corpo e o espírito são entidades separadas, que nós devemos seguir valores morais e manter contatos com os espíritos, porque isso afeta a nossa vida do homem após a morte, né? Então eles dizem que o espírito vive no céu ou fica preso na terra até que tenha alcançado a suficiente iluminação para seguir a sua experiência em forma de luz. Nós temos também o ateísmo. Ele aparece na história a partir do iluminismo do século XIX. Eles dizem que não há Deus ou um ser divino, né? Crenças sobre a origem do universo são baseadas em descobertas científicas. Para eles não existe vida após morte. Eles acreditam que somente os seres humanos podem ajudar a si mesmos e nenhum poder supremo resolverá os problemas da humanidade. Para o ateu não acontece nada após a morte, ou seja, a morte é o fim, morreu, acaba. Agora a pergunta, o que todos esses sistemas têm em comum uns com os outros? Todos foram pensados e criados por homens como eu e como você. Todas essas definições de quem somos nós ou para onde vamos saíram da cabeça de seres humanos. Pessoas que nasceram como qualquer um de nós, viveram como todo ser humano e morreram como todos morrem. O que nos dá certeza de que o cristianismo bíblico é a verdadeira religião? E um adendo, quando eu falo religião, é o que significa literalmente o termo religar, que significa ligar novamente, religar, no sentido de unir novamente o homem a Deus. Então nós temos a plena certeza de que o cristianismo é capaz de religar o homem a Deus, porque o próprio Deus veio para nos trazer essa mensagem. Deus se fez carne e habitou entre nós. É isso que Hebreus 1:3 ali diz, que eu já li. Ele, Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus, ele nasceu de maneira única, o nascimento virginal. Ele viveu de uma forma singular, morreu como poucos e ressuscitou como ninguém ainda havia feito. Pense sobre isso. Qual a base? Qual o fundamento que as outras religiões possuem? Como que elas podem ter certeza de que o que elas seguem é de fato verdade? Será que elas respondem todas as questões cruciais da vida com clareza e com convicção? Nós temos uma base muito sólida. A nossa base é Jesus Cristo, aquele que nem a morte pôde deter, aquele que ressuscitou e que apareceu para vários, e essas pessoas escreveram e testemunharam esse fato, como o apóstolo João está fazendo aqui. Aquele que disse que ele era a verdade. Nós não podemos entrar, irmãos, na conversa ecumênica de que o que é importante é buscar uma espiritualidade, que todos os caminhos levam a Deus. O importante é você estar buscando alguma coisa para a sua vida, para o seu espírito. Não, meus irmãos.
Nós devemos nos portar como o apóstolo João, que estava combatendo aqui uma heresia, o docetismo. Ele se portou com extrema coragem, ele testemunhou, ele foi firme. Nós devemos nos portar como aqueles que são os detentores da verdade. Nós não podemos permanecer inerte quando alguém nos diz: ai, mas o Espiritismo tem feito tão bem para mim, tem gostado tanto. A gente não pode ouvir isso e ficar calado, porque a gente sabe que esse prazer temporário que a pessoa está tendo ali vai resultar num sofrimento eterno. Nós devemos nos posicionar. Nós não podemos nos enganar sobre isso, irmãos. Um sistema religioso não pode conviver com o outro. Cada um ensina algo diferente do outro. E pelo uso da lógica, apenas um deles pode estar correto. Há várias definições sobre de onde viemos, há várias definições sobre para onde vamos. É impossível que todos estejam certos. Apenas um tem a resposta. Ou seja, não tem todos os caminhos que nos levam a Deus. Apenas um caminho vai nos levar até Ele. E todos nós escolhemos um caminho a seguir. Ninguém fica inerte nessa decisão. Todos nós decidimos seguir algo ou alguém. Seja um sistema religioso, seja nós mesmos, né? As nossas próprias ideias e convicções. Agora escolha, irmãos, um caminho que vai te dar uma base sólida, que possa capacitar você a dizer com certeza que estamos seguindo sim o caminho de Deus. E esse caminho é Cristo. Não existe outro. Agora chegamos na parte fundamental aqui. Nós todos falamos sobre isso, irmãos. Está no nosso vocabulário, mas nem todos nós sabemos explicar o que de fato isso significa. A mensagem nos mostra que Deus é santo. Diz o texto: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. O apóstolo João nos mostra que a mensagem que ele recebeu da parte de Cristo é que Deus é luz. E luz e trevas são um simbolismo bastante comum dentro do universo religioso. A maioria das religiões possuem esse termo nos seus vocabulários. E na Bíblia não é diferente, irmãos. Nas Escrituras, do ponto de vista intelectual, luz é a verdade e trevas a ignorância ou o erro. Moralmente, a Bíblia diz que luz é pureza e trevas é mal e pecado. Por exemplo, Provérbios 6:23 diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não brilhe sobre eles a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isaías 5:20, ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Fica bem claro aqui o uso desses termos, meus irmãos, na Bíblia. Mas qual o significado real da afirmação de que Deus é luz? Um ponto importante aqui: o pecado, mais particularmente o nosso próprio pecado, só vai fazer sentido para você se você entender bem o que essa afirmação quer dizer, que Deus é luz. O fato de que Deus é luz estabelece um contraste natural com a escuridão. Se a luz é uma metáfora para a justiça e bondade, então a escuridão significa o mal e o pecado. O versículo 5 ali diz: Deus é luz, nele não há treva alguma. Note que não é dito aqui que Deus é uma luz, mas que Ele é luz. Ou seja, a luz faz parte da sua essência, assim como o amor faz parte da sua essência. Em 1 João, essa mesma epístola, no capítulo 4, verso 8, João vai nos dizer que Deus é amor.
A mensagem é que Deus é completamente, absolutamente e incondicionalmente santo, sem qualquer mistura com o pecado, sem qualquer mancha de iniquidade ou qualquer indício de injustiça. Normalmente nós sabemos explicar porque nós, os chamados eleitos de Deus, somos chamados de santo nas Escrituras, né? A gente sabe normalmente que significa dizer que nós somos separados por Deus. É isso que significa a palavra santo, separado, né? Mas você saberia explicar o que significa dizer esta expressão, Deus é santo? A santidade de Deus é talvez o mais difícil de explicar de todos os atributos divinos. Em parte, porque é um dos seus atributos essenciais e que não é compartilhado com o homem. O que eu quero dizer? Nós somos criados à imagem de Deus e nós compartilhamos muitos dos seus atributos. Claramente e obviamente que num grau infinitamente menor. Por exemplo, nós compartilhamos do amor, que é um atributo de Deus. Nós compartilhamos da misericórdia, que é um atributo de Deus. Nós compartilhamos da fidelidade, também um atributo de Deus, e etc. Mas alguns dos atributos de Deus nunca serão compartilhados pelos seres criados. Por exemplo, a onipresença, o fato de Deus estar presente em todo lugar, é algo que nós nunca vamos desfrutar. A onisciência, saber de tudo, também não compartilharemos. Onipotência, também não. E santidade, também não compartilharemos. A santidade de Deus é o que o separa e distingue de todos os outros seres. Para que a gente compreenda com exatidão quem Deus é e a sua mensagem, é fundamental nós sabermos esse aspecto da natureza de Deus. Deus é santo, separado de toda a corrupção e distinto em sua própria pureza. Dentre as suas infinitas qualidades, a sua santidade é suprema. Dentre todas as coisas, Deus deve ser conhecido como aquele que é separado do mundo que nós conhecemos, que é separado para a perfeição, perfeição que nós não conhecemos. Nós somos imperfeitos, nós não compreendemos como é possível um ser perfeito. Ele é e tem que ser visto por nós como aquele que se mantém separado. Deus, Ele é separado em que sentido? No seu poder. Ele é distinto no poder. Salmo 89, 8 e 9 diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu? Com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, Tu as acalma. Deus é poderoso. Deus é separado e distinto em sua moralidade. Salmo 89, 14 diz que justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. É algo que nós não desfrutamos, irmãos. Uma retidão moral plena e perfeita. O famoso evangelicalismo moderno, eles têm imaginado um Deus que é amor acima de todos os seus outros atributos. É um amor que é separado da santidade. A santidade, ela é um efeito secundário dessa natureza amorosa de Deus. Essa forma de pensar, onde um atributo sobressai os demais atributos, cria a imagem de um vovozinho impotente, que é incapaz de manter o seu próprio padrão. Essa atitude reduz o amor santo de Deus a um nível meramente sentimentalista, desprovido de justiça e de juízo, que é o que constitui a base de tudo aquilo que Deus revela nas Escrituras. Essa concepção produz um entendimento fraco e simplista daquele a quem os anjos cobrem os seus rostos quando estão em sua presença, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos diante de Deus cobrem os seus rostos, porque não conseguem ficar na presença desse Deus tão grandioso. Consequentemente, aquele que a Bíblia nos revela,
que também faz os demônios tremerem, nada mais é, para essa classe de pessoas, o cara lá de cima, o copiloto da vida, ou a cereja do bolo. Um exemplo dessa visão, irmãos, pode perceber, os jogadores de futebol, antes de uma partida importante, antes de uma final do campeonato, eles ficam lá orando, pedindo vitória, pedindo sucesso, pedindo para ganhar o campeonato, para que ele faça o gol do título, e pedem isso para um Deus que a palavra diz em 1 Coríntios 1:29, que ninguém deve se vangloriar na presença dele. O que esse jogador está pedindo na sua oração? É uma oração que visa unicamente receber de Deus vanglória da carne, receber sucesso, receber bênção. E a palavra de Deus nos diz: nunca ninguém se vanglorie diante desse Deus. Em contraste, as Escrituras nos diz: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na sua presença, infunda-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que elas não passam de mortais. Esse é o Deus da Bíblia. Não é o vovozinho, o velhinho que está no céu fazendo bem para todo mundo. A santidade identifica Deus como independente de tudo. Nós podemos ver essa verdade em vários lugares das Escrituras. Por exemplo, do tabernáculo. O tabernáculo era aquela habitação temporária que Deus fazia em meio à jornada pelo deserto no Êxodo. Era ali que Deus habitava no meio de Israel. E ele tinha um lugar separado dentro do tabernáculo, chamado de o Santo dos Santos, que era onde Deus habitava. E ali, uma vez por ano, o sacerdote tinha que ir lá executar expiação, fazer um sacrifício. E ninguém poderia entrar naquele lugar, a não ser uma vez por ano, e somente aquela pessoa, o sumo sacerdote. E mesmo nesse dia, ele não podia entrar confiando nos seus próprios recursos, mas ele tinha que ir lá entrar confiando naquilo que Deus tinha ordenado para ele fazer, o sacrifício prescrito por ele. E caso contrário, o sacerdote era instantaneamente consumido, morto na presença de Deus. Porque o homem, irmãos, no seu estado natural, é trevas. E quando as trevas entram em contato com a luz consome as trevas. Essa é a ideia. O Deus que a imensa maioria dos cristãos dizem que ama, é essa imagem do vovozinho impotente, que não tem prazer nas coisas erradas, é um vovozinho moralista, porém que fecha os olhos para os nossos próprios erros. Mas a palavra diz que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, Salmo 7:11. Só que os homens, eles se recusam a dar crédito para esse Deus, o Deus da Bíblia. O homem, ele se torce todo na cadeira quando é falado o quanto Deus odeia o pecado que ele pratica todos os dias. Isso ofende nós, seres humanos. Saber que nós prestaremos conta da nossa vida para esse Deus da Bíblia, um Deus que é justo e santo. E o homem se retorce ainda mais ao saber que existe um lugar de ira preparado para ele. Mas nós temos nisso, que pode parecer um tanto quanto cruel, mais uma evidência da veracidade das Escrituras. Como que o homem, preso ao pecado, poderia ter criado com a sua própria imaginação o inferno? Um lugar onde ele mesmo seria atormentado para todo sempre. E como que o homem, com a sua própria mente, poderia criar a ideia e o conceito de um Deus santo? Isso não provém de mente humana, irmãos. E diante desse Deus das Escrituras, a pergunta que fica é:
Qual Deus você tem buscado e conhecido? Qual Deus você tem ouvido falar? Qual Deus você tem se colocado para orar no seu dia a dia? Qual a imagem de Deus que você tem na sua cabeça? Como você tem se portado diante desse Deus nos cultos? Estava o irmão Adriano aqui falando. Você canta louvores para esse Deus que é santo de maneira desleixada, sem vontade? Como que nós nos portamos diante desse Deus? Você vem para o culto e fica prestando atenção porque você quer conhecer mais desse Deus? Ou torcendo para que acabe logo? São perguntas que nós devemos, irmãos, honestamente nos fazer, porque podem indicar muitas coisas sobre a nossa vida espiritual. Como você se porta diante desse Deus com as suas orações? Quando você entende a santidade de Deus, esse conceito que muitas vezes a gente usa, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, mas nós não sabemos o que isso significa. Mas quando você aprende o que significa, a sua reação deve ser a reação como os homens da Bíblia, que quando estavam diante da presença de Deus ou de Cristo, se prostravam em terra, com temor a esse Deus, reconhecendo que nós não somos dignos de estar diante desse Deus. Somente quando essa verdade, irmãos, da santidade de Deus entrar em nosso coração, é que nós vamos poder compreender e apreciar o resto da mensagem. Que João vai nos trazer agora o terceiro ponto, que é uma consequência direta do fato de que Deus é santo. Ele diz ali que a mensagem nos mostra que Deus não tem comunhão com o pecado. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então o final da mensagem nos mostra o quão sério é o problema do pecado. Sendo Deus luz, sendo Deus infinitamente santo, é impossível que se encontre nele qualquer tipo de trevas. É impossível Deus ter comunhão com o pecado. E por conta disso, é que a gente pode ver a santidade de Deus sendo manifesta na cruz de Cristo. A morte de Jesus, a expiação, demonstra a santidade infinita de Deus e o seu ódio pelo pecado. Quão grave é o pecado para Deus, ao ponto dele castigar até a morte o seu próprio Filho, ao ponto de Cristo gritar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus é santo, ele obrigatoriamente tem que punir o pecado. Deus perdoa muitas vezes o pecador, sim, perdoa, mas porém ele nunca perdoa o pecado. E o pecador, ele só é perdoado com base no fato de que Jesus levou sobre si o castigo que nos era devido. Podem as trevas morar com a luz? Pode um homem imperfeito habitar com Deus perfeito? Pode Deus santo ter comunhão com um trapo de imundícia? A nossa melhor obra, o que nós fazemos de mais belo em nossa vida, vem manchado. Uma árvore que está contaminada com uma doença, ela não pode dar frutos bons e perfeitos. Os nossos frutos, por melhores que são, vêm contaminados. São frutos imperfeitos. E Deus negaria a si mesmo, negaria a sua própria natureza, se tivesse por justo e santo aquilo que não é justo e santo por si mesmo. E nada pode ser santo se tiver a pequena, por menor que seja, mancha daquilo que é contrário à natureza de Deus. E quando você percebe isso, você entende por que no inferno vão estar os maiores criminosos da terra, assassinos, ladrões, estupradores, e neste mesmo lugar estarão pessoas que aos olhos do mundo são boas pessoas.
Porque todos nós carregamos essa mancha, a mancha do pecado, uma mancha que nos impossibilita estar em comunhão com o Deus Santo das Escrituras. Ela nos impede de irmos até a presença de Deus no céu e na eternidade. Mas graças a Deus, irmãos, que tudo que a sua santidade exigiu, a sua própria graça supriu a nós em Cristo. Todo pobre pecador que correu para Cristo em busca de refúgio foi e permanece aceito por Deus. Podemos usar também uma ilustração aqui. Tente misturar água e óleo. Você pode fazer o que for, você não vai conseguir misturar esses dois elementos, eles vão se manter separados um dos outros. Mas por quê? Porque eles são elementos diferentes, eles possuem densidades, estruturas e até polaridades distintas. De forma semelhante, Deus é totalmente santo, separado em sua retidão e perfeição, não sendo possível achar nenhuma mancha em seu ser, nenhuma falha de caráter, nenhuma falha moral. O homem sem Cristo é trevas, e Deus, em sua santidade, é luz. E é impossível luz e trevas habitarem juntas no mesmo lugar, assim como nós não conseguimos misturar água e óleo. Vejamos o relato do pecado original de Adão. Gênesis 3, versos 6 e 8, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando Adão pecou, a inocência deles foi instantaneamente substituída por culpa, por vergonha e por medo. E imediatamente eles se esconderam da presença de Deus. A diferença fundamental para nós hoje é que nós já nascemos com essa culpa, com essa vergonha e com esse medo do Deus das Escrituras. E nós nunca nos voltaríamos a Ele se Ele mesmo não tivesse nos amado primeiro. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. O nosso pecado nos afasta, nos separa totalmente do nosso Criador. Nós fomos criados com um propósito. Deus nos criou para que nós vivêssemos com Ele, e nós desobedecemos. Nós vivemos como se Ele não existisse. Agora, como Deus faz para perdoar algo tão grave? Precisou de uma ação igualmente grave. Jesus Cristo veio para pagar uma condenação que era nossa. Jesus se angustiou momentos antes da crucificação no Getsemane, chegou a suar sangue, como Lucas nos diz, porque Ele iria pagar uma pena que era nossa. Ele não estava com medo de uma morte dolorosa que viria a seguir. Jesus sofreu porque Deus iria derramar toda a sua ira destinada ao pecado daqueles que são hoje filhos dele, dos eleitos de Deus. Todos os nossos pecados colocados na conta de Jesus. Hoje nós temos comunhão com Deus porque o Criador olha para nós e não enxerga a nossa mancha de pecado, Ele enxerga Cristo, Ele enxerga a cruz de Cristo em nossa vida. Aquele que é perfeitamente santo, Ele enxerga a Jesus, Ele não enxerga você. Deus olha para mim e enxerga a cruz do Calvário. Você entende isso, irmão? Você entende o quão grave é o pecado e o quão grave é a nossa rebelião? Se você entende, por que continua vivendo sem um profundo zelo por santidade, sem buscar a santidade na sua vida, sem almejar, sem lutar por isso? Em Romanos capítulo 6, Paulo nos diz
Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não, Paulo diz. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Se vivemos em pecado, sem arrependimento, então nós não temos comunhão com Deus. Não importa o quanto você acredite na sua própria religiosidade, não importa as suas experiências pessoais que são acreditadas a Deus, não importa o quanto você sinta a presença de Deus todos os dias, Deus não tem comunhão com o pecado. É impossível ele ter essa comunhão, porque luz e trevas não habitam juntas. Não é possível que Deus negue a si mesmo. E é por isso que você não terá comunhão com Deus no catolicismo romano, no espiritismo, no hinduísmo, no ateísmo, porque não existe arrependimento de pecado nesses lugares. Ah, mas algum deles falam de Jesus. Mas qual Jesus? O Jesus das Escrituras? Você tem plena certeza de que o Jesus pregado por aí é o Jesus da Bíblia? Só esse, irmãos, Jesus, só esse Messias pode nos salvar de um Deus que é santo. Só Ele. Então, irmãos, nós vimos hoje a mensagem que Cristo transmitiu aos seus discípulos e que foi compartilhada pelo apóstolo João a nós. A mensagem de que Deus é luz, de que Deus é santo, e por causa da sua natureza e da sua santidade, Ele não possui comunhão com o pecado. Tendo em vista que Deus é santo, nós devemos querer ser como Ele. Em 1 Pedro 1,16 temos um mandamento da parte de Deus: sede santos, porque eu sou santo. Deus não nos obriga a sermos onipotentes, oniscientes como Deus é, mas temos de ser santos e devemos buscar santidade em nossa vida e em nossa maneira de viver. Esta verdade, irmãos, da santidade, nós vamos ver agora no prosseguir aqui desse texto, com as implicações desta mensagem de que Deus é luz. Então vamos orar.